Olá, pessoal. Irmãos, eu chamei vocês para esse vídeo, conclamei o pessoal aí pelo Facebook, avisando que eu ia fazer esse vídeo, porque eu tenho coisas importantíssimas para falar com vocês, né? E primeiro, antes de eu começar o assunto, que é um assunto muito importante, eu queria agradecer a todos que têm orado por mim. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas palavras pelo WhatsApp, pelo Face, né? E eu quero dizer para vocês que essa obra, né, essa obra da restauração tem sofrido muitas represálias, né? É uma obra muito espinhosa, não é uma obra qualquer, né? É uma obra de frente. E a gente que está nesse mover profético, a gente recebe muitos ataques do adversário, né? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? E as orações de cada um de vocês têm sido fundamental. Quando vocês oram pela minha saúde, pela minha família, pela minha vida, né? Eu agradeço a cada um, né, por todas as coisas, pelo meu ministério, né? Então o Senhor, Ele recompensa, Ele vai recompensar a tua oração, eu tenho certeza, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Como diz a palavra. Nossa, tem hora que não sai as palavras. E eu tenho ficado muito feliz, né? E tenho orado por vocês, né? E tenho visto que as orações que eu tenho feito pela vida de muitos de vocês já têm sido respondidas, porque eu tenho recebido muitos testemunhos pelo WhatsApp, pelo Face, de pessoas que me pedem oração, né? Me pedem, falam: Simone, estou passando por isso, isso e isso. Me ajuda em oração, irmã. E eu oro pelas pessoas, né? E o Senhor tem operado nas vidas, em muitas vidas, né? Muitos de vocês eu tenho visto o Senhor operar, tenho visto Deus agir, né? São muitos testemunhos, né? Isso mostra para mim que eu estou no caminho certo. Isso me confirma também o caminho que eu tenho seguido, né? Porque quando a gente ora, né? Quando a gente ora e tem uma oração respondida a respeito de alguma pessoa, significa que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está se agradando, né? E se por algum motivo você ainda não recebeu aquilo que precisa, né? Ainda está passando por uma situação, saiba que o tempo é de Deus e que, né, o Senhor ele vai trabalhar como Ele deseja, né? No momento certo, na hora certa. Eu creio que o Senhor ele vai solucionar todas as coisas, né? Independente da situação. Você pode estar passando por um período de provação, né? Então, às vezes é o Senhor nos provando, né? Então a gente precisa entender que é uma prova, passar na prova, né? E saber que o tempo é de Deus. Eu quero falar para vocês um pouquinho também do mover de restauração, né? Que é um mover profético, né? Eu já tenho falado para vocês sobre esse mover profético. A restauração não é uma nova denominação, né? Ela é um mover profético que está acontecendo, é o mover dos últimos dias, né? Do tempo do fim, né? E é o mover mais estreito que eu já vivi, que eu já vivenciei. Desde que o Senhor começou a me dar essas revelações, que eu comecei a receber essas revelações, né? Eu comecei a entrar num estreito muito grande, né? Então, é estreito, né? A palavra de Deus diz que o caminho é estreito, né? A porta larga, né, conduz à perdição, mas o estreito, né? E quanto mais estreito, mais a gente entra nas profundidades de Deus, as profundidades que Deus preparou para nós, né? E graças ao Eterno, eu encontrei uma família, né? Uma carral, uma igreja, né? Na mesma visão profética, né? E eu quero dizer para vocês que eu tenho um pastor, eu tenho uma liderança, né? Claro que eu sempre tive, né? Eu sempre tive líderes, né? Por um pouco de tempo eu posso não ter tido, né? Por um pequeno período de tempo, por um motivo ou outro, né? Mas eu sempre busquei, eu nunca fui uma pessoa assim, de não estar numa igreja, né? E eu quero dizer para você que isso é muito importante, você ter uma liderança. E eu sempre busquei isso, sempre ter liderança, né? Sempre estar submisso a uma liderança, né? A uma igreja, uma congregação. Né? E eu quero te encorajar,
em primeiro lugar aqui é ter uma liderança, né? Congregar, né? É bíblico, né? E algumas pessoas têm se desigrejado nesses últimos dias, né? Por não concordar com uma coisa ou com outra, né? Ou por discordar totalmente, né? Enfim, mas é muito importante, e assim existem ainda bons líderes, tá? E congregar é bíblico, né? Congregar, se reunir, é bíblico, se reunir entre irmãos, é bíblico e muito importante, tá? Eu digo isso até por causa dessa situação dos últimos dias, né? Para os que não encontraram, né? Algumas pessoas não encontram um local com uma visão da restauração, têm recebido essa revelação, mas não encontram um local que esteja vivendo a restauração, né? Mesmo que você não encontre próximo à sua casa, procure uma igreja, né? Não fique sem igreja, porque é importante, porque nesses últimos dias os ataques do inimigo sobre a vida dos crentes têm sido muito grandes, né? A gente tem vivido os últimos dias da igreja na Terra, né? Os últimos minutos, talvez, provavelmente, né? Tá muito próximo à volta do Senhor, né? E ainda que seja provisório, ainda que provisoriamente, é importante que a sua vida prospere, né? Que o seu ministério cresça, que você dê a chance do Senhor agir através da sua vida, agir na sua vida e através da sua vida, né? Ainda que você enfrente lutas, né? Porque talvez lutas nesses lugares onde você possa ir, né? Porque talvez eles não tenham a mesma visão, e a gente precisa entender que o tempo é de Deus e que é o Espírito que trabalha, né? Não somos nós, é o Espírito Santo. Então, o Espírito é quem revela, o Espírito é quem faz todas as coisas, é quem ensina. Então, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor de como agir. E quem sabe você que recebeu a visão da restauração e na próxima à sua casa não há um lugar com a visão da restauração, você não será usado, né? Quem sabe você não será usado na sua congregação, né? Para trazer essa visão, né? Então, nós precisamos aprender a ter sabedoria no falar, porque conforme a gente for liberando a palavra, aos poucos, né, o Espírito Santo, né, a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, né? Pelo Espírito do Senhor é que Ele vai trabalhando nas vidas, né? E Ele vai trazendo revelação. Eu não recebi a visão da restauração da noite para o dia. Não foi um estalar de dedos. Eu comecei a receber a visão da restauração em 2012, né? Sozinha, né? E no início ainda não entendia que era um mover profético, mas eu comecei a receber a conta-gota a visão da restauração, né? Eu mesmo lendo a Bíblia, sozinha. E o Senhor começou a falar comigo, né? Eu quero dizer que, como eu estou dizendo para você hoje, que é importante que você congregue, né? Também é importante que você, se você por acaso for esse tipo de pessoa, e eu vou falar para você, né? Existem pessoas que têm um costume muito ruim, né? São inconstantes, né? São inconstantes. Pessoas inconstantes, pessoas que pulam de galho em galho, né? Querendo muitas vezes talvez com ideais perfeitos, né? Procurando um lugar perfeito, né? Não procure um lugar perfeito, não existe, né? Não existem pessoas perfeitas, não existem lugares perfeitos, né? Perfeito só vai ser no dia que nós formos arrebatados, né? Aí seremos glorificados, ou no dia que além do nosso corpo ser glorificado, no dia que nós estivermos em novos céus e nova terra, né, na Nova Jerusalém, aí sim vai ser tudo perfeito, mas por enquanto nós estamos no imperfeito, né? Nós temos que lidar com o nosso corpo que é imperfeito, com todas as coisas que são imperfeitas. Mas há costumes, né, como eu estava dizendo, né, voltando ao que eu estava falando, porque eu saí um pouquinho, existe um costume de algumas pessoas que é um costume ruim demais, que é pular de galho em galho, né? Como um macaco, né? O macaco pula de galho em galho e nunca tem um lugar próprio para ele ficar, ele está sempre pulando de galho em galho. E algumas pessoas fazem isso, pulam de igreja em igreja, de congregação em congregação, e não se firmam num lugar, não tem uma liderança.
né? E o macaco, ele tem um simbolismo de que é a inclinação da carne, é a vontade do homem, é a vontade da carne, né? E nós precisamos dar importância, nós precisamos estar ligados na inclinação do espírito, né? Porque a inclinação da carne traz coisas ruins, a gente sabe, lá está em Gálatas 5, né? Gálatas capítulo 5 fala da inclinação da carne e da inclinação do espírito, né? Então, em grande parte da minha vida, quem conhece a minha vida sabe que eu sou uma pessoa que eu congreguei a maior parte da minha vida, os maiores anos da minha vida. Eu passei muito tempo dentro de uma igreja batista, né, muito conhecida, né, que é a IBMT. Eu fui da igreja batista 7 anos da minha vida, 7 para 8 anos mais ou menos, né, e ele tive muitos bons líderes, né. Depois, né, também fui para a Assembleia de Deus. Passei muitos longos anos na Assembleia de Deus, mais de 10 anos dentro da Assembleia de Deus, né? É uma igreja muito boa, são igrejas muito boas, né? Então, eu aprendi muita coisa dentro da Igreja Batista. Eu aprendi muito, gente, aprendi em todas as áreas, né? Também aprendi dentro das Assembleias de Deus, né? Foi lá na Assembleia de Deus que eu fui ungida diaconisa, né, que eu trabalhei como diaconisa durante bastante tempo, né, em mesa de oração, trabalhei na pregação da palavra, né, então tudo isso me ajudou, me deu crescimento, né, me deu entendimento das coisas de Deus, né, eu cresci, né, eu tenho crescido, a cada dia eu tenho crescido, né, mas a gente nunca para de crescer, a gente nunca para de aprender, né, a gente tem que sempre continuar, né. E um problema interessante que eu tenho visto nesses últimos dias, é que muitas pessoas têm recebido a revelação do Senhor, têm recebido as revelações da restauração, tá? E têm agido de forma muito radical, né? Algumas pessoas apenas acabaram de receber, têm pouco conhecimento, ainda não se aprofundaram, sabe? E estão tentando enfiar a goela abaixo a restauração em algumas pessoas, em algumas igrejas, né? E como eu disse para vocês, a palavra diz a palavra de Deus diz o seguinte, que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, né? Então, nós não podemos, né, ter a pretensão, vamos dizer assim, né, a pretensão de nós pessoalmente apenas, sabe, eu não posso ter a pretensão, vou falar de mim, vou falar me referindo apenas a mim, eu não posso ter a pretensão de querer chegar em todas as igrejas e querer visitar uma a uma, por exemplo, ou começar a visitar uma, né, e começar a querer obrigar todas as pessoas da noite para o dia, né, com termos diferentes, né, com tantas coisas diferentes, querer mudar séculos de enganos, né? Foram séculos de enganos, né, de conjecturas, de doutrinas humanas, né, da noite para o dia, assim, no estalar de dedos, né? Eu não posso achar que vai ser fácil, que todo mundo, quando eu subi para falar de Yom Kippur, quando eu subi num púlpito para falar, até mesmo para dar meu testemunho, que eu já fiz e que não foi fácil, né? Eu não posso achar, né, que todo mundo que está ali vai simplesmente receber aquela revelação e vai dar glória a Deus, vai bater palmas para o Senhor e vai dar tudo certo. E não vai ser assim, gente, não vai ser assim, né? E eu tenho visto pessoas que têm chamado, né, que recebem grandes revelações, grandes chamados do Senhor, né, e saem da submissão dos seus líderes, né? Essa é a primeira coisa que eu estou abordando com vocês, essa questão de liderança, né? As pessoas saem da submissão dos seus líderes, né? E eu até vou dar uma pausa para dizer o seguinte para vocês, algo muito interessante, né? Até líderes, né? Líderes também têm líderes, né? Todo mundo precisa de alguém, né, que ore, que ajude, que cuide da sua vida, que esteja zelando pela sua vida. Até os líderes, por exemplo, tem pastores que não têm igrejas, né, não têm igrejas próprias, então eles precisam estar sob
sobre a liderança de um outro pastor, né? Existem, que seria o pastor presidente, né? Para que esse pastor esteja também orando por esse outro pastor, né? E esteja cuidando da vida dele, né? Mesmo que você seja um missionário, não seja um pastor, e até mesmo os pastores estão ligados a alguém que está acima deles, né? Os pastores líderes de congregações estão ligados a alguém, né? Estão ligados a alguém que está sempre acima deles, né? Que possa estar cuidando, que possa estar zelando, né? Orando por aquela congregação, né? E a pessoa que ela já é um líder, ela já tem uma unção de pastor, já tem uma unção de missionário, né? Ela não pode largar sua congregação e sair por aí, né? E sair por aí pregando em outros ministérios, sair abrindo outros trabalhos, né? Outros cultos por aí nas casas, né? E muitas vezes essas pessoas nem aparecem na sua própria congregação, elas não vão na sua própria congregação, mas elas saem pregando por aí, né? Esse é um costume ruim, um costume errado, um costume que não deve, as pessoas não devem continuar, né? Porque isso é prejudicial para a sua vida espiritual, né? E é prejudicial para as outras pessoas, né? Você acaba, quando você faz isso, você acaba se contaminando espiritualmente, né? Levando coisas até mesmo ruins de uma congregação para outra, né? De um local para o outro, né? É importante que quando você, né, você vá fazer um trabalho, né, por exemplo, se a pessoa é um missionário, tem um chamado, né, evangelístico, né, então ela vai comunicar ao seu pastor, você vai estar debaixo de uma liderança, recebendo oração, né, então o missionário Joãozinho vai receber do pastor, do seu pastor, o Josézinho, que vai orar por ele, né, e vai liberar a palavra de bênção sobre a vida dele, vai dizer, vai fulano, vai pregar no lugar tal, Deus é contigo, né, porque ele não pode sair sem chegar e falar com a sua liderança, né, e dizer assim, eu vou pregar no lugar tal, né, é muito complicado isso, né, a pessoa não sai sem falar nada para ninguém, né. Então, essa é a nossa primeira responsabilidade, né, isso falando para pessoas que têm cargos de lideranças, né, é com a nossa igreja. A nossa primeira responsabilidade é com a nossa congregação, né, e depois tudo que vem ao redor, né, vem em segundo lugar, né. A primeira responsabilidade é você cuidar daquela igreja que o Senhor te deu, né. Outra coisa muito importante que eu quero deixar para vocês, muito, muito, muito importante, né? Muito mesmo, muito, que as pessoas parece que quando recebem uma revelação, recebem um ministério, recebem um chamado, há uma empolgação muito grande e as pessoas perdem a noção, sabe? Perdem a noção do chão, perdem a noção muitas vezes. E eu quero dizer para vocês que é importante demais, né? A sua família. A sua família é muito importante, né? E muitas pessoas nesses últimos dias não têm cuidado das suas casas, largam a família, deixam a família de lado e vão fazer a obra, né? Profetas, missionários, pastores, enfim. Pregam o fim de semana todo e deixam os filhos, né? Ou às vezes carregam os filhos, né, aonde vão, e as crianças ficam o dia inteiro na igreja, não brincam, né? Isso é muito ruim. Não brincam, você não tem um tempo com seu filho, né? Alguns pregam todos os dias. Eu conheço gente que prega de domingo a domingo, né? E isso não é bom. Isso não é bom, né? Tudo na obra de Deus, né, é com ordem e decência. Né? Alguns pregam todo dia e muitas vezes nem trabalham ou acabam deixando até o seu trabalho de lado, né? Os homens, aí eu falo mais para os homens, né, que acabam não cuidando da esposa, acabam não dando atenção à esposa, acabam deixando o seu trabalho que prejudica a sua vida financeira, né? E aí aí acontece o seguinte, a gente acaba dizendo assim, a culpa é do diabo, entrou o devorador, né? Ou então a pessoa fica se questionando, o que foi que eu fiz, né? Eu tô orando e a minha vida financeira tá ruim,
né? Porque você só está na obra, né? E não, isso não é bom, né? E tá cheio por aí, tá cheio, gente, disso aí. E eu te pergunto se é bíblico. E a palavra de Deus diz o seguinte, né? Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, isso é muito, muito forte, né? Quer dizer, se você não cuida, em primeiro lugar, da sua família, né, e dos seus parentes, você negou a fé, né? Então, muitas vezes tem pessoas que, se você está com algum problema muito grave na sua família, como você vai cuidar da igreja do Senhor? Né? Como você vai cuidar da congregação que o Senhor te deu, de vidas? Como você vai cuidar dessas vidas, dar conta dessas vidas, se as vidas da tua própria casa, né, não tá boa, a vida deles não tá boa, você não está proporcionando uma boa vida para eles, né? Não está proporcionando, digo, financeiramente, eu digo em atenção, em amor, em carinho, né? Então isso é muito, muito, muito complicado, né? Você precisa dar atenção à sua família, mas isso é um assunto muito delicado que eu tenho visto que nos últimos dias as pessoas não têm dado atenção, mas isso é muito importante, né? E outra coisa que eu queria dizer para vocês, sabe? Eu queria dizer para vocês que até o Senhor, né? Existe um exemplo muito forte, que é uma revelação muito interessante que o Senhor deixou para nós, né? Que o nosso próprio mestre, ele fez isso. E além de 1 Timóteo 5,8, a gente tem na vida do próprio Messias, né? Quando ele veio, Yeshua, Jesus, ele diz o seguinte, né? Talvez você se pergunte, mas tá só em 1 Timóteo 5,8, Simone? Não, não tá. E eu vou te dizer, como é que foi que Jesus deu esse exemplo para a gente? E ele disse o seguinte, olha só a missão, como que o Salvador ele teve cuidado dos seus, né? O amor e o cuidado que ele teve pelos seus. Ele disse o seguinte, eu vim, quando ele veio, ele nasceu, ele cresceu, veio como homem, e ele disse o seguinte, quando ele foi revelar a sua missão, ele disse para os seus, ele disse para aqueles que eram judeus que estavam ao redor dele, ele disse o seguinte, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você entendeu? Então, primeiro, ele veio para os da casa de Israel, né, para a família dele, para aqueles que eram da família direta dele, né, aqueles que nasceram em Israel. Jesus nasceu em Israel, lembra? Belém. Ele nasceu em Belém da Judéia. E o seu povo de Jesus, de Yeshua, é Israel, né? Então, primeiro ele veio para o seu povo, para a sua família, para os dele, né? Ele veio para os seus. Depois que ele pregou para Israel, que ele pregou para as ovelhas perdidas de Israel, que ele cuidou daqueles que eram seus, aí é que ele delegou, aí é que ele vai e delega aos seus discípulos, agora ide por todo mundo, né? E esse é um princípio que já vem desde Gênesis, tá? Desde Gênesis. Primeiro os da sua casa, né? Depois, né, os da igreja, né? E depois você saia por aí para outros eventos, para outras coisas que você precisa fazer, né? O que Deus, né, que o Senhor possa te chamar para fazer, né? Mas primeiro você precisa resolver os seus assuntos internos, né? E a gente precisa ter, né, essa ligação espiritual, ter essa vida, né, santa e separada, né? É uma ordem, uma ordem, uma coisa de cada vez, tudo a seu tempo, né? E a gente precisa ter uma vida também, uma vida santa, né? O que é vida santa? É obedecer a palavra, é viver a palavra. Uma vida separada. O que é separação? O que é consagração? É jejum e oração, né? Não ter nenhum tipo de envolvimento com o mundo, né? Ir eliminando todos os resquícios do mundo, né? Tem gente que bebe socialmente ou que ouve músicas do mundo com frequência, né? Mas por quê? Né? Porque isso eu estou falando para pessoas que vão fazer a obra, tá? Se você não faz a obra, né, isso não implica muito na sua vida,
né? Não tem muita implicação na sua vida, mas quem vai fazer a obra, o diabo ele vai ficar doido para acusar a pessoa. Vai ficar doido para acusar a pessoa, vai arrumar uma ocasião. Então, uma pessoa que ouve música do mundo, que ouve música, por exemplo, ouve um heavy metal, um samba, um pagode, e vai fazer a obra, né? E chega no dia de ir para a igreja, ele está lá no púlpito, orando e louvando, né? Isso é uma brecha para que o diabo acuse, né? Isso já é uma brecha. A palavra de Deus diz que a gente não deve, no Salmo capítulo 1, né? No Salmo 1, que a gente não deve, nós não devemos nos assentar, né? Na roda dos escarnecedores, beber socialmente, né? Com outras pessoas, né? A se assentar na roda dos escarnecedores. Ali vão surgir piadas, vão surgir coisas que não são de Deus, né? Que não são do Senhor. Não é um ambiente santo. Outra coisa que eu queria falar também para vocês, um alerta muito sério, né? É o seguinte, que eu tenho visto muito acontecer. Estudar, viver a palavra de Deus no contexto original. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Contexto original não é judaísmo, né? O contexto original é a gente ir no hebraico, a gente ir no grego, porque a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês. A Bíblia foi escrita, os livros da Bíblia foram escritos em hebraico, grego e alguns trechos em aramaico. Então, nós precisamos ir nos originais para a gente poder entender coisas que não... Algumas estão traduzidas erradas e outras estão... pelas barreiras da própria língua, né, impossibilitadas de serem traduzidas, interpretadas da forma correta na língua que ela está sendo retransmitida, né? Então, por isso a gente precisa estudar no contexto original, né? Outra razão para a gente estudar no contexto original é a cultura. Há muitas coisas que são ditas na Bíblia e você não pode interpretar, por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? Ali não está falando de um casamento desses que a gente vê nas igrejas hoje em dia. Ele está falando de um casamento judaico, né? E para a gente compreender bem a parábola das 10 virgens, a gente precisa saber como acontece um casamento judaico. Então, isso é parte da cultura judaica que tem elementos importantes para que a gente possa ter a revelação plena da Bíblia, né? Da palavra que Deus nos deixou, né? Jesus não nasceu na Grécia, nem em Roma e nem no Brasil. Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia. Ele se vestia como judeu e ele viveu como judeu, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento para a gente poder entender corretamente, né? Agora, o fato de a gente estar falando de judaísmo, né, do contexto original, né, do contexto original que não é judaísmo, na verdade, isso é uma moeda com duas faces, né? A primeira face é de pessoas que estão vivendo, como eu falei para vocês, no contexto original. As pessoas estão vivendo no contexto original, estão buscando a verdade, né, que nos foi negada durante séculos, né? E a verdade como ela foi... As pessoas estão procurando viver a verdade como ela foi estabelecida pelo Eterno, né? E eliminando, né, as interpretações dos homens, as distorções que foram feitas durante muitos anos, né? E essas pessoas que estão buscando essa verdade estão sendo atacadas na internet, onde vão, em todos os lugares, como judaizantes. E nós que estamos vivendo isso não somos judaizantes, né? Por quê? Porque nós estamos, como eu falei para vocês, vivendo no contexto original. Viver no contexto original não é judaizar. Judaizar, e até eu já fiz um post sobre isso, é quando a gente começa a viver, entrar, quando a pessoa que não é judeu, que não é de Israel, começa a viver
fazer coisas que estão apenas na cultura judaica, né? Ou que são apenas para judeus. Coisas que são apenas para judeus. A exemplo, vou dar um exemplo, a circuncisão. A circuncisão não deve ser feita por quem não é judeu. Não é judeu, não se circuncide. Paulo fala sobre isso, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito. Vamos ao que interessa, né? Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? E por outro lado, tá? Algumas pessoas estão, por não ter discernimento, por não discernirem a palavra, né, começam a dar ouvidos a muitas coisas que estão sendo ditas, né, que não são vindas do Senhor, né, e começam a entrar nas profundezas do judaísmo e nas profundezas da cabala, né. Gentil não pode entrar no judaísmo. O judeu, ou se você é um descendente direto de Israel, você pode entrar no judaísmo, isso não tem problema nenhum, porque o judaísmo é cultura judaica, é cultura, né? Então, não há problema de você fazer as tradições são boas tradições, desde que sejam boas tradições, né? Há também tradições que, eu vou te contar, né? São coisas absurdas, né? Por exemplo, se você for ver no judaísmo ortodoxo, eles não apertam o botão do elevador, então isso não está escrito na palavra, né? Isso é um julgo que se colocou sobre as pessoas. Os rabinos ortodoxos criaram isso de não poder apertar o botão, interpretam a Bíblia, né, que é o ponto que no Shabat não apertam o botão do elevador. Então vamos separar as coisas, gente, vamos separar as coisas. Ninguém está falando aqui, eu não estou dizendo aqui que você não deve apertar o botão do elevador, tá? Eu estou falando de boas tradições judaicas, né? Como é o caso de acender as velas de Hanukkah, né? Não há nenhum mandamento, não há na Bíblia nenhum mitzvot dizendo que nós devemos acender velas em Hanukkah. Mas tem algo de errado com acender velas em Hanukkah? Não há nada de errado com isso, isso não vai te trazer nada de ruim, né? Então, isso é uma tradição que relembra, que traz à memória algo que aconteceu e que um milagre que Deus fez, né? É uma boa tradição. Com isso, nós temos que ter muito cuidado, um grande cuidado nesses últimos dias, porque eu tenho visto pessoas até mesmo abrirem ministérios sem embasamento, sem estarem prontos, sem estarem fundamentados, né? E quando eu falo de fundamento, não estou falando apenas de fundamento bíblico, né? Mas também de fundamento, de conhecimento suficiente, não tem conhecimento suficiente, não conhecem hebraico, grego, ouviram 1, 2, 3 coisas, estão com 1% de conhecimento, entendeu? Às vezes nem 1%, não chegam nem a 1% de conhecimento e abrem ministérios, não estão fundamentados em oração, é necessário estar fundamentados em oração. Um dos principais fundamentos para você abrir um ministério, né, cumprir esse chamado de Deus, desde que seja um chamado, não seja uma coisa da sua cabeça, né, a oração. Sem oração não adianta, porque você está lutando com o inferno. Você não está lutando, você está lutando com o principado e potestade. Você não está lutando com homens, né? Então, a situação é bem mais complicada do que parece, né? E pessoas, nesses dias, têm deixado as santas escrituras. Eu quero dizer para vocês que isso é algo muito sério. As pessoas acabam crendo em fábulas judaicas, em misticismo, tá? Começam a dizer que a lua trouxe a cura, que a lua traz a cura, e esperam vir o dia da lua nova para serem curados. Não é bem assim. As coisas não são dessa forma, né? Então eu quero deixar esse alerta para vocês, né? O Senhor, ele tem sinais, ele mostra sinais, e é isso que eu tenho dito nos meus vídeos. Você pode ir aí vasculhar meu YouTube e você não vai encontrar eu falando que a lua cura. A lua não cura, não é a lua que cura, é Yeshua que cura. Yeshua, o Espírito, o poder de Deus, né? O Espírito Santo através das pessoas. Yeshua cura, Jesus cura. A lua não cura, não traz cura nenhuma,
mas há mistérios, há sinais que Deus dá, Deus deixa na sua palavra, né? Como as constelações, as estrelas, a palavra de Deus diz, e eu vou repetir, né? Que o Senhor deixou para sinais e para tempos determinados, o sol, a lua e as estrelas, né? Mas o misticismo, né, eles distorcem, né? Eu não estou aqui ensinando o zodíaco para ninguém, né? Não é zodíaco, o que eu estou falando aqui não é adivinhação, né? E o inimigo tem trabalhado nessas sutilezas, né? São enganos, são o mesmo engano, né? Assim como as pessoas têm acreditado que a lua cura no zodíaco, etc e tal, né? Isso eu estou falando de pessoas crentes que leem a Bíblia, outras pessoas também acreditam nos pais da igreja. Então, a gente tem que fazer esse paralelo, né? E encontrar o equilíbrio. A palavra de Deus, né, é o equilíbrio, a Torá é o equilíbrio, a instrução do Senhor é o equilíbrio que a gente tem, para que a gente tem que ficar no centro, aonde o Senhor nos estabeleceu, no centro, com Yeshua, né? O que vem para a direita ou o que vem para a esquerda, né, é a porta larga, né? É o centro, é no estreito. Ande no estreito com Deus, né? Na Torá, ande nas Santas Escrituras, tá? Porque ou você vai pender para um lado, que é judaísmo, e do judaísmo a tendência mais profunda é você cair dentro de misticismos como a Cabala, né? O Cabalá, como se você quiser pronunciar, e o outro lado é entrar pelas interpretações dos pais da igreja que manipularam, né? Manipularam as escrituras para trazer uma nova doutrina, né? E eu quero deixar esse alerta para vocês: leia a Bíblia, estude hebraico, né? Mas cuidado com o que você vê também no YouTube, porque tem muita gente aí ensinando hebraico e falando tanta besteira. E tem gente muito boa. Eu tenho, assim, contatos com pessoas, eu indico cursos para vocês, tá? Eu indico bons cursos de hebraico bíblico, de hebraico normal, mas cursos não que vão te tirar da presença de Deus, tá? Tem muita gente aí no YouTube falando besterol. Então, eu tô alertando vocês que, por favor, fique na palavra de Deus. Fique na Bíblia, pegue a sua Bíblia, ore, jejue, busque o Senhor, busque o Eterno, porque esse é o último dia, os últimos dias da igreja na Terra a gente está vivendo. Então é muita heresia, muitas coisas assim, totalmente, né, totalmente fora da palavra, né? Não quero aqui usar a palavra muito heresia, porque essa foi uma palavra bem criada e bem manipulada pelos pais da igreja, mas só para você entender coisas que não estão na palavra, coisas que não condizem, né, com o que Deus estabeleceu, né? São interpretações de homens. Yeshua, ele falou isso várias vezes, né? Vocês estão falando doutrinas de homens, né? Colocando no lugar do mandamento do meu pai, doutrinas de homens. Leia isso lá na palavra, está escrito. E assim tem acontecido, né? E muitas vezes não apenas doutrinas de homens, como também doutrinas de demônios. Isso tem acontecido nos últimos dias, né? Então, esse é o primeiro vídeo de alerta que eu estou fazendo. Eu tenho visto outras coisas também, porque a gente não pode só falar, né, dos pais da igreja, dessa teologia da prosperidade, a gente fala da teologia da substituição, a gente fala da teologia da graça, do calvinismo, da graça sobre graça, né? Agora tem todas as graças, né? Enfim, tem tanto besterol aí que é até difícil, né? São tantas coisas que é difícil da gente falar sobre cada uma delas, mas, enfim, a gente não pode falar só sobre isso. Então eu estou dando para vocês a outra face do que eu tenho visto. E eu tenho visto irmãos em Cristo, irmãos no Mashiach Yeshua, entrarem por esse caminho do judaísmo e da Cabalá, né? Isso é muito perigoso, né? Para você mergulhar, você precisa estar bem fundamentado. Para você estudar, você que quer estudar para você entender, eu não aconselho
porque é perigoso, né? Para que a pessoa venha fazer isso, para ter algum tipo de conhecimento, né? Você precisa estar bem fundamentado na Bíblia para você não se perder. Porque muita gente tem se perdido e tem negado Yeshua nesses últimos dias. Então, cuidado, irmão, cuidado, porque Yeshua é o nosso Salvador. Ele é o Mashiach. Ele é o Senhor. Não tem outro. Ele é o mediador, não tem outro. E não adianta, se te contarem uma outra história, não receba, não aceite, não conviva com essa pessoa, entendeu? Porque você pode se contaminar com isso, né? É muito triste, mas o diabo tem agido de formas sedutoras, sutis nesses últimos dias. Então que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, na Shalom do Eterno, tá? E qualquer dúvida, gente, fica à vontade para me perguntar. Eu tô sempre aqui, se eu não estiver fazendo a obra de Deus, né? Às vezes eu tô fazendo a obra, às vezes eu tô ocupada com outras coisas, com a minha própria vida também, gente. Eu lavo louça, só para lembrar vocês, eu lavo louça, eu ajudo minha mãe, né? Eu tenho uma cachorrinha que eu cuido dela, né? E então, às vezes, eu não posso atender, né? Não posso atender. Tem gente que me liga e eu não posso atender às vezes. Às vezes eu não respondo no WhatsApp, demoro para responder, mas é porque realmente eu tô ocupada. Então, me perdoem, porque eu não consigo ser 1000, assim, às vezes é muita gente, muita mensagem no WhatsApp e eu fico perdida. Mas assim que eu puder, eu vou estar respondendo a sua mensagem, tá? Então, fiquem na paz.